A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 13 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos 4 processos em pauta e uma sustentação oral. O patrono está presente. Então, vamos iniciar por esse processo, que é Supermercado Shibata Limitada, relatora a doutora Fabiane. É um recurso misto. Doutor André, a relatora pode fazer um resumo da acusação ou das acusações? À vontade. Muito bem, doutora. Só um resumo das acusações, por favor. Bom dia. O processo Supermercado Shibata Limitada trata de um recurso ordinário e de um recurso de ofício, ambos relativos ao item 3 do auto de infração, que foi inicialmente lavrado com 4 acusações, mas as demais acusações a autuada informou concordar com as acusações, por isso o recurso ordinário se refere apenas ao item 3, e o recurso de ofício também porque o item foi reduzido em decisão de primeira instância. A infração é falta de apresentação à fiscalização, quando notificado, de leituras dos arquivos digitais da memória fiscal e da memória da fita detalhe, referentes aos períodos discriminados no auto de infração para fins de aferição dos valores diários de movimento de saídas de caixas lançados na EFD no livro registro de saídas da empresa. Esse é o resumo. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutor André, seja bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, doutor julgadores, doutor representação fiscal. Bom, trata-se de um recurso de ofício e de um recurso ordinário. Vou começar pelo recurso de ofício e tentarei ser breve, né? A acusação é deixar de apresentar a fiscalização, quando notificado em 15 de março de 2018, as leituras dos arquivos digitais de memórias fiscais, MF, e das memórias da fita detalhe, MFD, referentes ao período de 2015 a 2016. Para fins de aferição dos valores diários de movimentação de saídas de caixas lançados na escrita fiscal EFD dos equipamentos emissores de cupons fiscais, são 4 equipamentos apenas, pertencentes ao contribuinte. Bom, o que aconteceu? A empresa passou por uma longa fiscalização, ela foi revirada e foi encontrado em torno de R$16 mil de ICMS devido. Crédito lançado errado. Concorda. Porém, o fiscal não está satisfeito, pediu as memórias fiscais de 113 máquinas de cupons fiscais, emissores de cupons fiscais. A empresa apresentou de 109. Não conseguiu gerar o arquivo magnético de 4. Dessas 4, ela pediu auxílio à indústria que forneceu esses emissores de cupom fiscal. A empresa apresentou laudo técnico que não estava conseguindo extrair a leitura dos arquivos magnéticos, estava impossível ler. Apresentou laudo, essas 4 aqui estão impossibilitadas. Engraçado que a portaria CAT 57, que regulamenta a questão de emissor fiscal, fala, caso não seja possível, caso esteja com problema o arquivo magnético, você pode apresentar outros registros. Esse é o contexto. O fiscal não pediu esses registros na época. Ele verificando a situação, ele já foi direto pedir questões de submissão tributária, que é o supermercado. Eu quero as guias de recolhimento de submissão tributária. E a empresa apresentou tudo da submissão tributária. Não encontrou nada. Depois ele veio com esse auto de infração, com esse item. Então eu vou autuar por não apresentação das memórias fiscais. São 2 anos, 24 meses, 24 cada mês tem 30 dias, fez autuação por dia. 15 UFEPs por dia de não entrega do arquivo magnético, que é por apuração, que é mensal. Todo período de apuração você tem que ter o arquivo magnético fechado.
E é importante esclarecer que a empresa gerou a redução Z na época dos fatos, no período do fato gerador, e mandou na ECD. Cumpriu todas as obrigações acessórias. Ele autuou por dia. A douta julgadora Acor, ainda bem, né? Ela reduziu a multa, falou, não pode ser por dia. É por apuração. A apuração do ICMS é mensal. E a multa capitulada na linha T do inciso 4 do artigo 85 da Lei 6.374 de 89 fala em período de apuração. A multa, então, é mensal. Então, ela reduziu. Com o qual nós concordamos e a decisão deve ser mantida por esse sentido. Não tem fundamento para ser diária a multa. Engraçado que, na sua manifestação fiscal, o agente fiscal de renda autuador, ele alegou, não, tem que ser diária, porque os registros E00, E01, E02, E014, E15, E21 e EAD são diários. Então, por isso a multa tem que ser diária. Só que a acusação é de não entrega de memória fiscal ou os arquivos magnéticos dos emissores de cupons fiscais, que é mensal. Então, e engraçado essa fundamentação dessa manifestação fiscal, porque justamente esses são os arquivos que se prestam a substituir o arquivo magnético dos emissores fiscais quando eles não estão imprestáveis, estão quebrados. Então, para acusar ou para imputar multa, ele quer diário com base nos registros E0, E00, E01 e etc. Porém, ele não os aceitou como suporte para não autuar a contribuinte. Porque a portaria 57 fala, em caso de dano do equipamento do emissor fiscal, utilizar outros meios, utilizar outros arquivos digitais, justamente os registros que ele alegou que devem ser fundamentados para a multa diária. Então, eu acho que não tem fundamento algum jurídico para que a multa seja diária, e sim mensal. Então, é nesse sentido que a gente entende que o recurso de ofício não deve ser provido. Porém, nós não estamos satisfeitos apenas com essa redução da multa. Então, nós entramos com o recurso ordinário. Por que entramos com o recurso ordinário? Basicamente, por dois motivos. A contribuinte não trouxe nenhum prejuízo ao erário. Ela cumpriu todas as suas obrigações acessórias. Gerou a redução Z dos períodos competentes. Emitiu o ECD, está lá no ECD completo, o próprio fiscal reconhece. Eram 113 emissores de cupons fiscais, apresentou de 109. 4 deram problema com um laudo técnico da empresa que forneceu os cupons fiscais. E a legislação, a portaria K57, que rege sobre a emissão dos cupons fiscais, dispõe, caso tenha problema, utilizar outros arquivos. E a contribuinte apresentou esses arquivos. Aí muitos falam, por que não apresentou no período da fiscalização? Justamente como eu já falei para vocês no começo. Ele não pediu no momento da fiscalização. Quando a empresa apresentou essa situação, esse contexto dos emissores de cupons fiscais, ele já foi para outro pedido. Vocês podem verificar as notificações fiscais. Ele foi para outro. Eu quero saber agora de substituição tributária. Aí não achou nada, ele autuou nessa questão do cupom fiscal. Então, a gente apresentou no recurso ordinário toda a documentação. Todos os registros E00, E01, E02, E14, E15, E21 e EAD. Aí, o recurso foi distribuído e, na gestão passada, foi convertido o julgamento em diligência, no biênio passado. Na diligência, o fiscal se negou a cumprir a diligência. Falou, não, esses arquivos não se prestam. Eu quero a memória fiscal. Ou seja, ele ainda alega a questão de má-fé do contribuinte. Quer dizer, ainda sem base alguma. Abusa da sua vontade. Ele não cumpre a diligência. Os arquivos em totais em TXT, possíveis de ler. Arquivos esses que, conforme já falei, já tinham gerado a redução Z. Então, essa acusação, a gente não concorda, porque tinha outro meio, e a legislação permite. No caso de problemas, utilize outros arquivos magnéticos. Essa acusação lembra um caso pessoal que aconteceu comigo.
há mais de 10 anos atrás, eu era no meu começo de juiz do Tribunal de Depositários, eu tinha uma loja de conveniência. Essa loja de conveniência era uma loja pequena, ela tinha um emissor de cupom fiscal. O que aconteceu com o emissor de cupom fiscal? Quebrou. A legislação do ICMS previa, no caso de dano no cupom fiscal, emitir nota fiscal manual. Na época, você emitia para substituir por causa de dano. O fiscal foi lá, não quero saber, tinha que ter outro, mas não tem, só tem uma, está quebrada, está aqui, ó, está no conserto. Está aqui, não, autuou R$4.000 na época. Falei, não vou pagar, impugnei. 4.000, eu já perdi, foi para a DTJ. A DTJ manteve, apesar da legislação falar, meio alternativo, quebrou a emissão de cupom fiscal, o que você quer que eu faça? Que eu pare de trabalhar? Não. Nota fiscal manual na época. Tive que pagar R$4.000. Para não ter o nome escrito no CADIM, para não prejudicar as atividades da empresa. Até hoje, eu acho um absurdo esses R$4.000 que eu paguei. Com todo o respeito, eu me senti lesado, que era totalmente indevido. Na época, o presidente da minha Câmara, eu até falei para ele, falou, olha o que aconteceu comigo. Ele falou assim, esse fiscal está de pinimba com você. Não é possível. É a mesma situação. Para mim, quando eu peguei essa situação, eu me enxerguei. Falei, caramba, o que passou comigo, só que em maior escala, está acontecendo com essa empresa. Ela cumpriu todas as obrigações, apresentou os arquivos alternativos de 4 emissores de cupom fiscal e mesmo assim foi autuado. Então esse é o primeiro motivo que eu não concordo, nós não concordamos com essa atuação. E o segundo motivo é porque a dona adjudicadora, apesar de ter corrigido e aplicado a apuração mensal, né, a multa mensal 15 por mês, 24 meses, ela dobrou, porque ela falou, não entregou a memória fiscal e não entregou a memória da fita detalhe. Porém, é a mesma coisa. Eles têm a mesma finalidade. É o mesmo arquivo digital. E a portaria 457 de 2002, ela fala em gerar o arquivo digital da memória de fita detalhe. Não fala nem memória fiscal. Então, é um arquivo digital por mês. Então, ela cobrou 2 arquivos. Desculpa, cobrou, não cobra nada. Ela imputou a multa com base em não entrega em duas obrigações. Mas, na verdade, é uma só. É um arquivo digital. Então, caso os senhores entendam, os outros julgadores entendam que deve ser mantida a acusação, que seja aplicada a multa de forma mensal, 15 festas por mês, e um arquivo digital por mês. E não por não entrega de memória fiscal ou memória de fita detalhe. Que é a mesma finalidade, que é gerar a redução Z, mostrar a movimentação diária dos emissores de cupom fiscal. E também, finalizando, eu peço a aplicação também subsidiária do artigo 527A, né, a relevação da multa, porque não teve nenhum prejuízo ao Estado, à fiscalização. A empresa pagou todos os tributos referentes a essas ECS, gerou a redução Z e está tudo no SPED fiscal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado, doutor André. Tem pedido de sustentação oral também da representação fiscal. Doutor Carlos Oliveira, pastor, alguma consideração? Eu vou tomar a liberdade, como eu já vi o voto da nossa juíza e ex-representante Fabiane Potecchia, eu vou me abster da sustentação oral, porque eu iria na mesma linha do que ela foi, e eu concordo pessoalmente com tudo que ela escreveu no voto dela. Então, eu acho que não tenho nenhuma consideração a fazer. Tá, se reitera. Muito bem. Muito obrigado. Bom. Doutora Fabiane, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento. Nenhum questionamento. Doutora Mara, algum questionamento? Não ouvi. É bom abrir o microfone e... Não tenho questionamento. Ok, obrigado. Doutor Adolfo? Nenhum, presidente. Muito obrigado a todos. Eu também não tenho nenhum questionamento. Senhora relatora, por favor, o voto. Eu vou resumir o voto. Posso resumir? Só um minutinho. Eu vou pedir para todos os membros da Câmara que mantenham o WhatsApp ligado. Todos. Por favor. Obrigado. Doutora Fabiana, agora sim, me desculpe. Ok. Vou fazer um resumo também, porque o voto na íntegra depois vai ser publicado, os membros da Câmara já tiveram acesso.
Eu concordo com a decisão de primeira instância, eu nego provimento ao recurso de ofício, concordo que a multa deve ser calculada por mês, e não diária, como constou no auto de infração. Quanto ao recurso de ofício, então, eu nego provimento. Quanto ao recurso ordinário, eu nego provimento também. Eu entendo que está correto a autuação por duas leituras. A legislação fala em memória fiscal, em memória da fita detalhe, e os contribuintes que têm a obrigatoriedade da memória da fita detalhe depende do faturamento. Então, alguns contribuintes, emissores de ECF, os emissores de ECF, os contribuintes só fazem a leitura da memória fiscal e dependendo do faturamento, tem essa obrigação também da memória da fita detalhe. Então, o meu voto é para negar provimento ao recurso ordinário. Quanto aos arquivos que foram apresentados como alternativos, eu concordo com o que a diretoria da representação fiscal ponderou no parecer, de que essa possibilidade desse arquivo alternativo no dia em que é constatado o dano do equipamento. Então, o equipamento teve um dano no dia, pode ser feito esse arquivo alternativo no dia do dano. Como a notificação para apresentar foi em 2018, relativos aos anos de 2015 e 2016, então já havia passado 2 anos. Então, eu não entendo pela possibilidade de acatar o arquivo alternativo. Então, bom, em resumo, é isso. Eu nego provimento ao recurso de ofício, nego provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de primeira instância da forma como foi proferida, como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Mara? Só uma pergunta, Fabiane. Você está dizendo que você não aplica o 527A? Diz que não apresentou fundamentos que apontasse a justeza de tal deferimento. Eu tenho um pouco de medo, de receio de deixar assim tão vaga a decisão, porque não tem uma justificativa. Quais são vamos dizer assim, quais seriam esses argumentos para que ele não fizesse, para que ele pudesse ter a diminuição? Nesse sentido, que eu acho que talvez fosse só o caso de ser mais específico. Sim, eu menciono, deixa eu ver qual foi o item. Porque no item verdade, 32, né? Ele está pedindo 527A, mas ele justificou o porquê? É isso? Isso, ele pede a redução da penalidade pelo 527A. Eu dou 2 justificativas para não acatar. Primeiro, porque apenas pediu, não comprovou que faria jus a redução. E, além disso, eu menciono que a diretoria da representação fiscal informou nas contrarrazões do recurso ordinário que, entre as razões para não acatar o 527A, citou os antecedentes fiscais e aponta um print da tela do sistema do AIM, onde constam 11 autos de infração lavrados contra a recorrente. Então, esses autos já foram julgados, estão em julgamento, são da mesma autuação, são do mesmo tipo de autuação, isso que eu quero dizer. Travou, congelou. Acho que ela travou, a doutora Fabiane travou, mas de qualquer maneira, assim, ela não está indeferindo por reincidência, mas pelos antecedentes desabonadores, doutora Mara. Nós estamos conversando. Não, eu aqui, sei. Ela tenta reacessar, tá? Não, sem problema. É só porque as outras câmaras e a minha câmara anterior tinha entendimento de que os antecedentes, na verdade, deveriam ser, para que fossem excludentes, deveriam ser do mesmo tipo de infração, ou seja, deveria ser um contribuinte contumaz,
em relação Não, a... eu entendo nisso. Aí seria, eu acho que a gente entraria assim, na discussão se é reincidente ou não. É o meu entendimento. E, no caso, ela não trata... na verdade, seria vencida, e aí precisaria de 3-1. Então, não vai adiantar... Apenas informa que existe... Doutora Fabiane, não sei se a senhora me ouve, mas está cortando a sua voz e a sua imagem está congelada. Talvez fosse o caso de fechar o aplicativo e reabrir. Acho que ela não está me ouvindo mais também. Está caindo a comunicação. Mas não tem problema, Belmar, eu entendi. A única coisa, vamos dizer assim, eu não vou fazer uma preferência nesse caso, porque vai ser inútil no sentido de que, para se aplicar o 527, precisa de maioria da Câmara, e pelo aquilo que a gente já discutiu, vocês já não tem maioria para aplicar o 527, então vai ser uma discussão inútil. Tá? Só para deixar o meu posicionamento, de dizer até para o advogado, para entender qual era o meu posicionamento aí no caso, mas, de toda forma, não faria verão, né? Tá bom. Mas a doutora Fabiane caiu mesmo. Tá. Vamos aguardá-la. E hoje está chovendo em alguns pontos de São Paulo, acho que pior mais ainda. Hoje está meio ruim o tempo, né? Ela mandou mensagem pelo WhatsApp falando que caiu mesmo. E ela não conseguiu registrar o voto? Conseguiu o julgamento? Não, ela até registrou o voto, doutor, mas eu não posso concluir o voto sem a presença do relator. Ah, tá ok. Mesmo porque, por exemplo, o doutor Bergamini também deve se manifestar, e sem o relator fica inócuo, né? O seu próximo compromisso é virtual ou é físico? Virtual, pô, isso aí é uma maravilha, né? Eu também. Estou pensando isso profundamente. Nossa, eu não tô pegar cargo, entra numa outra sala de reunião, já resolve. Exatamente. E tem um lado ruim, que com isso todo mundo começou a fazer sustentação oral, não sei se vocês perceberam isso, aumentaram muito o número de sustentações orais. Então, dependendo do tribunal que você vai, tem 20 sustentações orais. Fala, ferrou, vou passar o dia aqui logado, esperando a minha hora. Mas as audiências virtuais eu acho que são muito boas. É uma economia para todo mundo. Vinham muitos advogados do interior, né, fazer sustentação oral. Eles perdiam o dia anterior, que tinha que vir para cá, o dia que ficava aqui, e às vezes o dia da volta, dependendo da região que era. Exatamente. Então, olha a economia que é a sessão virtual. Sou muito entusiasta disso. Não sei, ainda assim, a híbrida talvez, né? Porque alguns fazem É questão híbrida, da presencial. isso. E até para vocês terem contato entre vocês, eu acho que isso perde muito, né? Uhum. Você perde muito, o que a gente tem perdido muito é isso, exatamente esse contato pessoal, a troca de ideias, a conversa do dia a dia, né? Que o ambiente físico propicia. Mas eu acho que nível de eficiência virtual é absurdo. Também acho. Até os congressos de direito que a gente participa, todos nós vamos, virtualmente ele é muito melhor, você fica na sua casa ou no seu escritório e consegue ouvir um monte de gente, né? Mas o duro é que no congresso o mais legal era o encontro depois, né, pós-congresso, né? Mas
Faz falta. Isso faz. Mas a sua colocação sobre o híbrido é a melhor coisa, eu acho. Porque você mantém o contato, né, das pessoas e não perde essa eficiência do virtual. Eu não sei quanto custa o equipamento, todo mundo fala em comprar o equipamento, não sei se é muito caro, não sei como funciona. Eu vejo lá no AB Pinheiros, a gente fala também de comprar o equipamento para fazer aulas da ESA híbrida, fazer as reuniões da OAB. Mas eu também não tenho a mínima ideia quanto custa um equipamento desse. Muito bem, cadê a doutora Fabiana? Ela está com problema mesmo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ô, Belmar, Pois não. enquanto a Fabiana não volta, sobre esse ponto que a Mari colocou, talvez seria melhor deixar claro no voto da Fabiana que os antecedentes são ou não de mesma natureza? Então, se o voto dela fosse apoiado em reincidência, isso para mim teria relevância, né? Ela teria que nominar, dizer quais os processos são iguais. Mas o voto dela não é reincidência. O voto dela é antecedentes. Né? Antecedentes, você pega o conjunto, né, das autuações e fala, olha, aqui você tem uma longa, fazendo uma analogia ao direito penal, tem uma ficha corrida aqui grande. Não é o caso desse contribuinte, que ele tem 11 processos, 11 autuações anteriores, né? Mas são antecedentes desabonadores. Então, por isso que eu acho desnecessário fazer isso daí, doutor Bergamini. Consegui retornar, desculpa, eu estou com Não, falha nenhum. na internet aqui. Doutora Mara, a senhora deseja concluir agora que voltou a relatora? Não, a minha posição é distinta, na verdade, mas como existe maioria, era só para deixar consignado, vamos dizer assim, para não precisar fazer preferência, etc., e Sim. alongar, inclusive, a estadia aqui do doutor André, que tem que fazer outra sustentação, mas ele entende o que eu estou falando, porque eu costumo julgar no sentido de que antecedente significa algo que possa desabonar. E, para mim, o que pode desabonar é uma conduta de reincidência, não o fato do contribuinte ter alguns autos de infração, até porque eles podem ter sido defendidos e até porque eles podem ter sido pagos. Então, se foram pagos, por exemplo, não existe mais um antecedente. Por quê? Porque, uma vez pago, o crédito está extinto. Então, essa é a minha posição, essa é a minha divergência com a doutora Fabiana em relação a dizer que tem autos de infração. E isso seria antecedente. Eu, nas minhas votações, eu analiso os autos de infração para poder dizer, tem ou não antecedente. Porque esse era o comportamento da minha Câmara anterior, entendeu? Entendi. Mas tudo bem, era só para esclarecer e deixar o meu posicionamento. Eu voto, vamos dizer assim, voto do jeito que está, não vou fazer preferência, porque não tem sentido, porque precisa de 3-1 aí, no caso. Tá certo? Sim, era exatamente essa pergunta da doutora Mara quando minha conexão caiu. Realmente, o meu entendimento, quando do 527-A, do parágrafo que fala que deve ser considerado o porte econômico e os antecedentes fiscais, meu entendimento é que nos antecedentes fiscais eu considero quantos autos de infração realmente foram lavrados e não a reincidência. Mas, como eu também coloquei no voto, que o contribuinte não... ele pediu o 527-A, mas não informou. Eu já tive auto de infração lavrado, já foi pago, quanto ele também não detalhou, porque o entendimento do contribuinte seria pela redução. Então, não houve esse detalhamento no pedido. E eu também verifico isso no voto. Eu entendo quando o contribuinte pede a redução ou a relevação pelo 527-A, deve justificar o seu pedido, seja por não ser não em reincidência, seja pelo porte econômico, e houve apenas o pedido, não a justificativa. Por isso que eu mencionei as duas fundamentações. Muito obrigado, doutora Fabiana. E vou pedir para que deixe os microfones
Desligados, porque está tendo interferência. Doutor Bergamini. Só queria levantar uma questão de ordem, presidente. Só um minutinho, doutor André. Deixa o doutor Bergamini se posicionar, por favor. Eu faço as ressalvas que comentei agora há pouco com antecedentes, mas vencido esse ponto, acompanho a relatora. Muito obrigado. Por favor, doutor André. Só uma questão de ordem que não houve só o pedido, não. Houve um capítulo falando da relevação da multa no recurso ordinário. Então, não houve só o pedido, tá? Queria deixar isso claro. Muito obrigado, doutor André. Mantenham os microfones desligados. Eu acompanho também integralmente o voto da relatora, porque vai no mesmo sentido do que eu tenho votado nesse tribunal há muito tempo, então eu acompanho integralmente. E com isso aqui encerramos discussões. Deixa eu só achar. Antes que o meu cara também, a doutora Fabiane já registrou o voto. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Doutor André, então foi negado o provimento ao recurso de ofício e negado o provimento ao recurso ordinário também. Muito obrigado, sempre é um prazer revê-lo nesse tribunal, que sempre nos honra, cuja presença do senhor sempre nos honra muito. Eu que agradeço, é um prazer estar aí, aqui virtualmente com vocês. Estamos juntos virtualmente. Boa sessão a todos, é um prazer vê-los. Também. Bom. Bom dia. Bom dia. Abraço. Estou bem encerrado esse. Vamos para o compolímeros, doutor Adolfo. Vamos lá, eu fiz alguns ajustes no voto, só o complemento, mas o resultado final é o mesmo. Tá. Já está habilitado, pode registrar o voto. Já fiz o registro? Uhum. Por favor. Vamos lá, então. Bom, a nota fiscal idônea, eu vou pular toda a parte de exposição de jurisprudência do tema, eu vou direto para os aspectos do processo.
Então, lá, começando no item 2.3, caso concreto. Uhum. Os elementos dos autos indicam o seguinte: declaração de idoneidade do fornecedor e idoneidade de inscrição. A recorrente verificou o Sintegra depois dos faturadores, né? 2 dias depois. Em relação à comprovação de entrega das mercadorias, apesar de os documentos fiscais terem sido escriturados no livro de entradas com o atestos florestais, não há indicação nas notas fiscais da realização do serviço de transporte. A recorrente declarou às folhas 75 que ora os fretes eram por conta do fornecedor e ora pela própria recorrente. Com provas das prestações, foram apresentados comprovantes de pagamento aos custos do transportador e canhotos dos documentos fiscais assinados pela recorrente. Mas não há nos autos nenhum conhecimento de transporte comprovando o transporte. Quanto aos pagamentos supostamente realizados, foram juntados fichas de dados de faturamento, contrato de fornecimento de mercadorias e comprovante de inclusão de compromissos de pagamentos. E aí eu faço as minhas avaliações. Como mencionado, o comprovante de consultor Sintegra é datado de 28 de janeiro de 2011, alguns dias depois dos faturadores, 25, 26, 27 e 28. Em relação ao efetivo recebimento das mercadorias, não há qualquer indicação de transportadores nos documentos fiscais. A recorrente informa na resposta à intimação de folha 75 que ora os fretes correm por conta do fornecedor, ora por ela mesma. Junta o comprovante de pagamento ao transportador e canhotos, mas não tem condição de transporte. Quanto à comprovação dos pagamentos, vejo as folhas 80/82 que a recorrente juntou o comprovante de inclusão de compromisso, ou seja, de agendamento de futuros pagamentos. Os próprios documentos atestam que os comprovantes têm validade apenas para inclusão de compromisso, devendo-se aguardar a efetivação dos pagamentos. Em meu pensar, sem a prova efetiva dos pagamentos, o contrato de fornecimento e as fichas de faturamento não produzem efeito de provar que a recorrente pagou pelas mercadorias supostamente adquiridas. A recorrente deveria ter juntado os seus extratos bancários, dando conta de que os valores de pagamentos agendados foram efetivamente realizados ou debitados de sua conta corrente e relacionando-os com as suas respectivas notas fiscais. A fragilidade das provas dos supostos pagamentos retira dos demais documentos qualquer força comprovante que porventura poderiam ter. Afinal, a prova mais robusta que poderia atestar a existência de uma relação comercial entre o fornecedor e a recorrente seria justamente as provas de pagamento das operações. Em suma, a recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem, em uma análise conjunta, demonstrar sua boa-fé. E aí, com relação à multa e juros, aplico nossas súmulas e, no final, eu conheço o ordinário e nego o provimento. Muito obrigado, doutor Bergamini. Em discussão, representação fiscal. Doutor Bergamini, por favor, feche o microfone e peço para que mantenha o WhatsApp ligado. Todos. Doutor, representação fiscal, doutor Pastor, alguma consideração? Sem considerações a fazer. Muito obrigado. Doutora Mara. Não, presidente. Muito obrigada. obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho o doutor Bergamini. Eu também acompanho o voto do doutor Bergamini. Quórum. Em votação. Encerrando a votação.
Encerrando o julgamento. Próximo voto da doutora Mara Balê Brasil. Doutora Mara, por favor. Minutinho que eu vou pegar aqui, só um minutinho. Deixa eu só registrar o voto e colocar, até vou colocar a ementa, e naquela hora eu não consigo, pelo sistema não dá. Só um minutinho. Doutora Mara caiu. Não, não caí aqui. De vez em quando entra a ligação e eu não consigo voltar aqui. Entendi. Espera um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Doutora Mara caiu, a conexão dela caiu. Vamos aguardar. Está retornando. Voltei. Agora, a doutora Fabiana, eu acho que também teve problema. Caiu. Hoje está difícil. Desculpa, gente. Imagina. Doutora Mara, vamos esperar a doutora Fabiana. Claro. Não, embora ela já tivesse acesso ao seu voto, já foi antecipado, mas é importante estar completa. Né? Eu já vou registrando
Uhum. Ela Para voltou. ficar mais fácil para todo mundo poder ver, tá certo? Isso. Doutora Fabiane, está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Agora estou retornando no voto eletrônico. Tá. Consegui agora. A gente parou um pouquinho, aguardando o seu retorno. Doutora Mara, fique à vontade. Como o voto já foi disponibilizado para todos, eu só vou ver, eu vou dispensar a leitura do relatório, e aí, pelo próprio voto, se explica qual é a acusação e qual é vamos dizer assim, o meu julgamento, tá? Então, o fisco relata ter havido uso de crédito indevido de ICMS, pois os documentos fiscais foram escriturados a título de aquisições de mercadorias sem a comprovada correspondência das entradas no estabelecimento nos termos do artigo tal. Veja que o fisco atesta que, no mesmo período em que a autuada apresentou saldo devedor sem que tenha havido pagamento, a Capésio mantinha saldo credor na sua conta fiscal. Eram duas empresas distintas que faziam uma industrialização por conta e ordem da outra, tá? E aí o contribuinte tomou o crédito dessas operações, entendendo ser industrialização, sem que tivesse feito nenhuma prova nesse sentido, tá? Então, veja-se que o fisco atesta que no mesmo período em que a autuada apresentava saldo credor, a outra apresentava créditos que ajudaria a diminuir o débito tributário que persistentemente se apresentava na empresa autuada. Todavia, a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva entrada de mercadoria tem vedação expressa no artigo 204 do RICMS. Em relação a essas explicações, com pulsos altos, eu observo que as notas fiscais em questão, notas X, foram emitidas para amparar operações da seguinte natureza: venda de produtos dentro do Estado, com destino autuado. Bem, operações de vendas não se confundem com remessas e retornos. Portanto, as informações consignadas nas próprias notas fiscais contrariam a alegação defensiva de que teriam sido emitidas para acobertar remessas e retornos para a industrialização. Em outras palavras, se não comprovou as correspondentes entradas de mercadorias no seu estabelecimento em decorrência das aquisições promovidas à autuada, não pode fazer uso dos créditos da Capésio, ainda que gerenciado pelo mesmo sócio administrador, apenas porque entendeu-se que esses lançamentos lhe seriam benéficos sob o ponto de vista tributário. A autuada foi convocada para fazer a juntada das provas pertinentes em 3 ocasiões, uma na notificação pessoal, em 9/10 de 18, outra na notificação do DEC, 24/10 de 19, e por derradeiro na apresentação dessa defesa, mas nada trouxe. Quanto ao pedido pela não subsistência das penalidades, vale reiterar que a infração descrita no artigo 85.2d traz precisa hipótese caracterizada pela escrituração de créditos tributários decorrentes de documentos sem a correspondência entrada da mercadoria. Portanto, tendo em vista que a conduta ilícita restou evidenciada e diante do perfeito enquadramento da norma penal, não há que se cogitar em uso em qualquer reparo. Em seu recurso ordinário, a recorrente não traz qualquer prova ou argumento que justifique a modificação do AIM, tal qual foi lavrado. A autuada não comprovou que a origem das operações não se trata de compra e venda entre as empresas, ao contrário, a documentação comprova a alegação fiscal de que se tratavam operações de compra e venda justo porque era a natureza da operação declarada pelo próprio autuado nos referidos documentos fiscais. Então, por isso, eu nego provimento, conheço do recurso e nego provimento ao recurso ordinário, mantendo a autuação. Muito obrigado, doutora Mara. Em discussão, a doutora Fabiane caiu novamente. Doutora Fabiane, caiu mesmo.
Vamos aguardar mais um minuto. Vamos aguardar o retorno dela. Consegui retornar. Muito bem, então vamos lá em discussão. Doutora Fabiane. Eu acompanho a doutora Mara. Ok, muito obrigado. Representação fiscal, doutor Pastor. Acompanhe número, gênero e grau. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Acompanho integralmente também. Muito obrigado. Eu também acompanho a doutora Mara. Vou ser um pouquinho rápido aqui para evitar novas quedas de conexão. Quórum, por favor. Doutor Adolfo. Não apareceu para mim, não. Dá um refresh, por favor. Tem um microfone aberto. Foi, certo, agora foi. Agora foi. Agora foi. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, o último processo é meu, Trator Agro, conforme eu antecipei o voto para vocês. Então, recurso de ofício, o voto já foi juntado. Eu estou negando o provimento do recurso de ofício. Como reconheceu o julgador monocrático, no que eu repeti, o processo tem várias inconsistências, ele já foi objeto assim, de 8 diligências para saneamento, esclarecimentos, e isso não foi feito, não foi saneado, não foi esclarecido, não foram corrigidas inconsistências, foram 8, só do julgador monocrático, durante 4 anos. E, por fim, ainda teve uma 9ª diligência feita pela representação fiscal, também não atendida no meu modo de ver. Então, nesse sentido, eu estou mantendo integralmente, estou afastando a acusação e negando o provimento ao recurso de ofício, conforme o voto que eu antecipei a vocês. Como voto, doutor Pastor. Assino embaixo do seu voto aqui, já tinha lido, concordo plenamente. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutora Mara. Muito obrigado. Isso é importante registrar. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Também acompanho. Muito obrigado. Então, o voto já foi juntado. Só dar uma olhadinha. Perfeito. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Microfone aberto. Também encerrando a votação. Encerrando o julgamento.
Muito bem, com isso concluímos a pauta. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 13 de abril de 2022. Hoje são 13 de abril de 2022. Agradeço a todos pela presença. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar a live.